Começamos com o caso da professora, né? Muito Sim. triste. Um caso de extrema violência doméstica em Minas Gerais. A professora é assassinada pelo próprio filho após discussões por dívidas de apostas online. Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos, era professora de História em Belo Horizonte, muito querida, pelo que eu vi nas notícias. Residente na cidade há quase 40 anos, ela foi encontrada morta no dia 20 de julho, em Vespasiano, coberta por um lençol com marcas de violência. O filho Matheus França Campos, de 32 anos, confessou que a enforcou durante uma discussão por questões financeiras relacionadas a dívidas de apostas. Olha que tristeza, né? E essa mulher, né, natural ali da Bahia, ela veio da Bahia, se estabeleceu em Minas Gerais, fez PUC em Minas Gerais, professora de história, né? Lecionava ali há mais de 40 anos. Uma pessoa que era adorada pelos alunos, né? Queria mudar a vida daqueles determinados alunos. E olha o que aconteceu com ela. O algoz, um filho, né, com mais de 30 anos, enfiado dentro de casa dessa mãe, né, contraindo dívidas. E olha que fim trágico. E aí, até para a gente começar, vamos começar aqui com a Polícia Militar, porque, gente, é mais comum do que vocês imaginam a quantidade de vezes que a Polícia Militar precisa intervir, né, nesses crimes domésticos, Sim. né? Uhum. E assim, muitas vezes tentando ali, né, evitar que o pior aconteça, mas eles muitas vezes são chamados, né, porque a pessoa, a gente, quando está em perigo, qualquer um de nós, a gente vai fazer o quê? Ligar para o 90. O 90 é a Polícia Militar. Vai cair no Copom, não é, coronel? Uhum. E vai chegar Então, ali, os primeiros a chegar no crime sempre é a polícia sempre militar. a Polícia Militar. Se tratar de uma emergência, né? Se tratar de uma Exatamente. emergência, aí a gente acaba realmente chegando, mas existem muitas situações para se tratar de um crime de homicídio, que ele é interno às vezes, né? Como este é o caso, em que, infelizmente, acaba sendo tarde demais. Mas existem grandes outras ocorrências, né? E que podem ser prevenidas, A né? Polícia Militar ajuda, né, Ajuda, coronel? nós temos N ocorrências no Copom, de crianças ligando, né? Às vezes a gente tem trote também, mas os policiais são treinados para identificar o tom de voz, saber o que está acontecendo. Nós tivemos ocorrências, assim, de crianças ligando dentro do armário. Oi, é da polícia e tal. E a gente sabe que é criança, né? Não, minha mãe está tendo problema aqui e tal. Tá em desespero. E aí a gente percebe realmente que está acontecendo, né? Os policiais lá são muito treinados para entender o que se passa, né? Diante de um determinado chamado, e a gente envia realmente viaturas para chegar a tempo, né? Mas infelizmente às vezes acaba acontecendo essa É que catástrofe. nesse caso, coronel, ele retirou o corpo. Então, e o que o filho Ele fez? Colocou o corpo no porta-malas e deslocou. E né? deslocou e para fazer, né, criar uma cena de crime É. ali que possivelmente essa mulher teria sido, né, abordada, atacada. Inclusive ele vai queimar as coxas da mãe. A polícia também informa que ela tinha um sangramento na área genital. Tudo tentando criar uma cena de crime ali Narrativo ali. De até um abuso, né, sexual. Exatamente, de um possível Tirar o estupro. foco, Mas né? aí, Tirar o foco tirar para o querer foco, né? Aí o que investigação acontece? sai. A Polícia Militar foi acionada, porque vai chegar uma ligação anônima, né, para o Disque Denúncia, dizendo: olha, tem um corpo aqui, nessa região. O próprio Matheus, né, ligou, Isso. tentando simular o desespero, Ter. tentando simular que o corpo, tentando simular- a mãe tinha desaparecido. Não, né? mas isso foi antes. Primeiro, a polícia vai receber uma ligação dizendo que encontraram um corpo no Disque Denúncia, que na verdade, esse número você pode ligar de forma anônima, né? Então, assim, as Sim. pessoas fiquem Teve bem alguém tranquilas. que ligou. Que possivelmente foi ele mesmo. Não, aí o Disque Denúncia ele encaminha essa demanda para as unidades policiais, tanto para a Polícia Civil, né, E quanto para para a a Polícia Militar. Militar. E a Polícia Militar chegou, e aí até o coronel vai explicar a questão da preservação da área, porque, como já temos ali um cadáver, a Polícia Civil tem que ir para lá também. Então, a gente vai ter um trabalho de Polícia Militar com Polícia Civil, correto? Perfeito. Geralmente é isso mesmo que acontece, né? Então, diante de um crime que já foi consumado, principalmente um homicídio,
a atuação dos policiais no local de crime é de extrema importância para a preservação dos vestígios ali inseridos. É o que a gente chama de local de crime. Então, a gente tem que preservar, aí o delegado vai até lá, a equipe de investigação vai até lá, a gente preserva todo aquele cenário, tanto aqueles imediatos, né, próximos, como aqueles distantes, porque às vezes uma pegada, isso pode identificar, pode ajudar muito a investigação. Então, tudo ali é preservado de maneira que somente as autoridades policiais passam a ter acesso naquele local de crime. E é fundamental que haja essa preservação, porque a polícia científica, no caso aqui do estado de São Paulo, e nos outros estados também, que aqui nós chamamos de polícia científica, vai fazer o trabalho ali, fotografia, coleta de DNAs, de evidências, né? E, às vezes, uma coisa que pode ser tão irrisória pode ser a chave para a solução de um determinado delito. Então, essa preservação ela é de fundamental importância. Então, essa é a ação que nós fazemos, né? Num primeiro momento. Aí, já é comunicado lá a delegacia, o delegado vai até o local, aí sim, passa a investigação aqui. Vamos passar para o Cobra agora aqui. E aí, o que acontece, Cobra? Na verdade, para quem não conhece o sistema, você sempre tem uma equipe, né, do homicídios baseada, esperando que os fatos sejam colocados para eles. E aí passa um endereço, aí você é munido de um delegado de polícia, escrivão, um investigador e o pessoal da perícia, que vamos tirar o chapéu para a perícia de São Paulo, porque os casos que têm sido descobertos e desvendados, como a gente diz, o rabinho, né? Quando a gente puxa, tem que ter um rabinho, para você saber o que é. É o nosso termo. Tem um rabinho? Tem. Qual é o rabinho? É esse. E quando você começa a puxar, ou vem um ratinho pequeno, ou você consegue ver aquele baita, né? A ratazana. Então, o pessoal vai para lá, foi como o coronel falou, uma propriedade fantástica, que é os pequenos detalhes fazem tudo numa investigação. Sim. Então, uma pontinha de cigarro, não chuta, deixa onde tá, né? Uma sujeira de batom e deixa onde tá. Porque hoje nós sabemos que o banco de dados de DNA é fantástico para nós. Isso aí é muito importante. O pessoal digital é muito importante para nós. Tudo isso faz o quê? O start de uma boa investigação. É lógico, quando você sai para uma investigação já com alguns detalhes, melhor do que você chegar lá e não ter nada. Então a gente sabe. Acho que na minha vida de polícia, eu acho que um dos únicos crimes de muita repercussão que não foi descoberto foi aquele da Rua Cuba, que até hoje... Tava lá, né? Fica até hoje, quem foi que matou? Se foi o filho ou não, porque a desconfiança era. E realmente... a polícia, pelo tempo não tinha dado. No inquérito aponta que foi ele, mas aí ele é absolvido durante o julgamento. Mas em casos, assim, de múltiplas cenas, porque é o que a gente tem, né, nesse caso. Exatamente. Como que faz para a polícia, né, perceber que o homicídio não aconteceu naquele local, e sim em outro local, e levá-los, né, a investigar outros uma coisa possíveis... vai levando a outra, né? Eu acho que, assim, essa preservação desse local, né, e as narrativas também, e a experiência que a Polícia Civil tem em termos de investigação. Nós fazemos também investigação nos casos dos crimes militares, né? E a equipe da Corregedoria lá é muito eficiente nesse detalhe, trabalho em conjunto com a Polícia Civil fantástico. E a experiência que o policial do gabarito aí do Cobra tem ao longo do tempo, tem muita conversinha que já não cola mais. É que depois a gente vai chegar e vai ver, entendeu? Só pelo tom de voz a gente já percebe. Já sabe que tá... Aí nós vamos atrás das provas, né? Eu estava comentando até com o coronel, e tem um termo que a gente usa muito, e esse eu vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado, que meu avô usava muito. Coriolano Nogueira Cobra, qual academia hoje de polícia tem o nome dele. Aí, que bacana. Ele sempre usou uma palavra, e isso, o pessoal da Record fala muito, principalmente o pessoal dos canais mais sensacionalistas, porque eles eram fã do que meu avô falava. E meu avô sempre falava o seguinte: o corpo fala. Ah, sim. Então, o que você falou é o seguinte: muitas vezes, um corpo que foi morto num local, se ele não for colocado na mesma posição aonde ele foi morto, quando você coloca lá, aquela posição onde ele estava, já não vai bater com aquele local que estava. Porque o corpo, dependendo de quanto tempo ele já fica numa posição, automaticamente colocado numa outra, você já vai falar assim: opa, peraí, já tem coisa errada. Esse cara não foi morto aqui.
Né? Então, Isso aí Que são os livores cadavéricos. Exatamente. Que é uma parte... Traduz pra gente, cara. Livores cadavéricos é a deposição do sangue. Quando nós morremos, depois de um determinado período de tempo, vai tendo a sedimentação. Então, se a pessoa morreu sentada, o sangue vai indo para esses membros inferiores. Se ela morreu deitada, né? Então, assim, ele vai sedimentar nas costas, de bruço aqui, de lado. Então, ele vai e não tem jeito. O que acontece? Quando você mexe no corpo, você tirou, né? E aí, o que acontece? A pessoa tá com o livor aqui na frente, mas ela tá assim, é impossível. Como que o livor veio parar aqui em cima se ela tá deitada assim? Então, esse corpo foi mexido, ele foi manuseado. Eu lembro nos Obrigada. primeiros períodos aí de academia, lá no Barro Branco, né? O Coronel Palumbo, que inclusive é o pai do Major Palumbo, nosso vereador aqui em São Paulo. Grande Corpo de Bombeiros. professor, isso. um abraço aí para ele aí. Um grande professor, ele dava aula de criminalística pra gente. Então, no primeiro ano, tudo novidade, né? Aquela coisa toda. E aí ele falava exatamente que uma das partes aí da medicina legal que estuda exatamente isso é a tanatologia, que estuda exatamente essas peculiaridades da dinâmica do progresso, porque os médicos legistas sabem, né? Passa Sim, 6 horas, 12 horas, cada 1 hora. tudo isso daí dá para saber, identificar, né? rigidez. Se é afogado ou não, se foi afogado, se não foi. E o trabalho Isso é da importante, polícia né? militar ele é muito importante. Tem um caso muito emblemático, que é o caso da Suzane von Richthofen, né? Quando, veja só, até saindo um pouquinho do caso da professora, mas o policial militar foi tão perspicaz, porque o que acontece? Quando, né, eles vão ligar, Uhum. né, olha, acho que a casa foi arrombada, né, criando também, tentando criar uma cena ali de um arrombamento. A polícia militar vai chegar e quando chega, sobe, né, encontra aquela imagem horrorosa que são os pais da Suzane mortos a pauladas. E a polícia já sabe, quando tem uma cena que é muito gravosa, muito, vamos dizer, terrível, ele, até para dar notícia para a família, eles tomam muito cuidado, porque eles vão ser os primeiros, né? Olha, infelizmente, né, possivelmente são seus pais morreram, né? E o que o policial notou? Ela começou a falar, mas e quando que pode fazer o enterro? Pô, O como policial assim? falou, opa, que isso? Como Porque assim? quando você dá uma notícia muito drástica, muito grave, a choque é pessoa, grande. ela se desespera, né? São seus pais, né? O seu parente. Então, e ela tinha uma outra, ela queria saber quando é que a coisa, ela é até a liberação dos corpos. Ele falou, opa, isso aqui tá esquisito. Ele falou, opa, ninguém mais entra aqui, ninguém sobe, ninguém... Ele já proibiu que eles se movimentassem pela casa, até porque a Polícia Civil ainda não tinha chegado, e ele tinha que preservar, ou seja, não era uma filha que estava chegando em casa sem saber o que tinha acontecido. Essa filha tinha participado do que tinha acontecido, entende? Sim. Como é importante a preservação, porque no que você movimenta alguma coisa, some, né? Porque ela sabe, ela está ali. Então, ela pode sumir com uma evidência que vai ser muito importante depois para a Polícia Civil. A mesma coisa aqui, apesar desta mulher, infelizmente, ali, né, ter morrido de forma brutal na sua casa, toda a cena do crime que foi muito bem preservada, né, até a Polícia Civil de Minas fala, é que começou a dar muitos indícios de que algo muito estranho tinha acontecido. Primeiro, porque não era um estupro forjado. Sim. Não é? Então, assim, quem fez isso? Quem forjaria isso, né? Por que forjar um estupro? Porque você está querendo tirar a informação de cima de Tirar da reta, você. né? Exatamente. Um filho não estupraria uma mãe? É mais difícil. A gente tem casos de que isso, infelizmente, aconteceu. Mas aí vai entrar um trabalho, que aí o Cobra pode explicar, que é de você começar a fazer a investigação. E as pessoas acham, né, que é muito fácil enganar o outro. Mas enganar um policial é mais difícil ainda. Porque o policial, ele está preparado para ser enganado. Uhum. Olha Tô só, errada? isso... Olha, e o que é mais interessante é o seguinte, você tem que entender que quando você vai num posto de gasolina abastecer, você vai lá, você pede pro frentista, dá a chave para ele, ou você abre teu carro, ele vai lá, abastece teu carro, vem, te cobra, você paga e você vai embora. Uhum. Quando foge alguma
realidade dessa, né, te chama a atenção por algum motivo. Então é assim, quando você chega num local onde você tem um cadáver e por qualquer diferença do que é corriqueiro, numa morte natural, como a Carla falou, às vezes a pessoa morre sentada, pode ter sido um infarto, um aneurisma, qualquer tipo de coisa que leva aquela pessoa à morte, né? Agora, quando o cara morre, mas você vê que por mais que ele esteja sentado, o pé dele esteja de uma maneira que não é normal, tudo isso são coisas que, por isso que a gente fala, não mexa no corpo, não mexa na cena em si, porque aquilo vai te dar, como eu disse, o rabinho para puxar. Então, o mais importante sempre é o quê? Analisar a cena, os fatos. Se vê mais, fala menos, anota-se tudo, compara com casos que você já teve no passado. Então, quando a gente fala em homicídio, Delegacia de Homicídio de São Paulo, a gente tem pessoas ali que só de você falar aonde é, como foi, tá, até de olhar no WhatsApp uma foto, você fala assim, não, segura aí, ó, segura tal pessoa ou tal, assim, como a gente diz, e às vezes o criminoso, se você for olhar numa cena de crime de rua, se você quiser pegar o cara, naquelas primeiras horas, que são fundamentais. existe uma porcentagem daquele que cometeu o homicídio, que cometeu o crime, estar na cena ainda do crime para ficar olhando, para saber o que as vai pessoas acontecer, vão que é o que aparece descobrir. nas séries, normalmente, né? Tira mas fotos. é verdade. É verdade. Muita gente acha que não é verdade, mas muitas coisas, o pessoal antigamente falava, estão pensando que é CSI. A única coisa que não é realidade dessas coisas que acontecem na televisão é quando o cara chega lá e fala pra ele, né? Mas você fez isso, aquela hora tal, porque não sei o que. O cara, eu fiz mesmo por causa disso. A grande maioria das pessoas aqui, a não ser alguns loucos, né, que já não bate bem das ideias, fala, fui eu mesmo e tal, e se acaba se delatando na hora de uma informação, né? Foi você? Não. Vai negar. Ainda mais se o teu advogado estiver pronto, falar nada, ficar quieto, tem direito de falar em juízo e tal, vai instruir, né, o cliente dele lá na frente. Porém, se você tiver a oportunidade de conversar com a pessoa, né, sempre filmar e tal, nos próprios traços, na neurolinguística que você aprende, como é que o cara tá te falando, no olhar dele, você vai falar, pô, meu, com certeza foi ele. Porque E aí você ele, tem que aprofundar, né? ele se mostrou abalado, ele se mostrava um filho dedicado, e aí ele fez a denúncia, né, no caso do desaparecimento. E aí o que levou a polícia talvez a suspeitar dele? É porque nada batia com nada. Ele começou nos depoimentos dele, e isso é da natureza do trabalho policial. Você vai ser chamado ali algumas vezes, né? Principalmente porque ele era, vamos dizer ali, o membro familiar direto, morava com ela. Então, você vai ter que voltar para esclarecer dúvidas. Estamos tendo uma investigação. E ele se mostrou, né, aquele filho tão presente, o que você acabou de falar, né? Estava ali, choroso, foi nas buscas, e aí monta o enterro, aquela coisa toda, o funeral. A polícia também vai chamar. Então, se você passa a não querer colaborar, porque já tem alguma coisa estranha. Sim. Mas, Lala, você aqui como psicólogo, você vai entender o que eu vou te falar também. Quando a gente fala a verdade é uma linha reta. Sim. Você pode perguntar a mesma coisa Nunca vai mudar. formas diferentes. Ela tá na sua cabeça, porque você de fato viveu aquilo, então você não tem por que mentir. Quando você está criando algo que é mentiroso, existe ali, né, até a psicologia forense diz, né, você inclusive precisa acreditar naquela mentira para que você possa repeti-la várias vezes. O que acontece? Uma hora você vai cair, porque vem um investigador te pergunta, aí vem o outro vai te fazer outra pergunta, te deixa um tempo pensando. Ué, mas você falou um negócio aqui assim? Não, peraí. Mas que horas que você viu, o último horário que você viu sua mãe? 20 horas, tá bom. Uma coisa não vai bater. Não, e ele é que vai contar, porque lembra quando a gente recebe as informações no começo de que ela tinha saído com o celular e o óculos. Quem dá essa informação para a polícia é ele. E, de novo, tem ela subindo, mas não tem ela saindo. E não tem câmeras que mostrem ela andando pela rua. Bom, ela está andando aonde? Porque hoje em dia, e assim, isso também já está acontecendo, a gente está falando ali de Belo Horizonte, né, que é um grande centro, as câmeras estão interconectadas com a polícia militar.